O sarau quer sempre despertar a poesia que existe em você e a sua capacidade de encontrá-la em torno de você. Você que está aí nos ouvindo no podcast, você que está aí nos assistindo no canal no YouTube, o poema é a oportunidade que a gente tem não só de viajar, mas de entrar no âmago das pessoas, né? Fazer uma imersão pelos autores, de uma forma geral, os poetas, as poetisas, e todo o intricado de palavras que eles trazem, que eles escolhem, que eles procuram para nos fazer pensar, refletir, porque, ao contrário dos livros e da literatura, né, o livro de poesias não é para ser consumido de uma vezada só, de uma sentada só. É para a gente poder digerindo, verificar o que vem junto ali com as entrelinhas. E o nosso bate-papo hoje, as nossas poesias, a gente vai conversar com dois mineiros. De um lado, nós vamos ter Olga Valesca, e de outro, nós vamos ter Eduardo Renaud. E vamos conhecer a diversidade que eles abordam em seus livros e o que vem de diferente, o que eles propõem naquilo que eles escrevem. E aí a gente vai começar um pouco ouvindo a Olga em relação a quando a poesia, o poema começou a fazer parte da vida dela, que de fato ela colocou aquilo no papel e vamos para o mercado. Meu caso é muito estranho, né? Porque eu era muito, assim, né? Eu tinha muito poesia, muito poema guardado na gaveta, né? Aí um amigo meu, né, o Rogério, ele publicou alguns poemas em umas antologias, mas foi assim, uma antologia muito despretensiosa. Ele fez uma coisa mais assim, né? Ele próprio que editou, né? Aí de repente ele me apresenta para o Vilmar Silva e o Vilmar Silva me convida para umas terças poéticas, né? E eu tímida, né? Não tinha nem coragem de recitar meus poemas quase. Aí eu fiquei encarregada de umas terças poéticas, né? Aí tal, eu me desdobrei, né? Claro, né? Eu usei tudo que eu podia ter e que eu não tinha, né? Aí e foi uma oportunidade muito boa que eu assim, sabe que é uma alavanca? Aí eu resolvi fazer uma cosmologia, né? Uma cosmogonia. Foi o livro que eu praticamente compus para as terças poéticas, né? É um livro visual e verbal, né? E aí eu fiz a primeira terças poéticas só recitando alguns poemas, depois o Vilmar me chamou para outras terças poéticas, né, para o lançamento do livro, né. Aí foi assim uma responsabilidade muito grande para uma pessoa de início, né. Mas eu gostei muito, porque quando não, né, eu acho que essas coisas assim são 8 ou 80, né? Se deixasse por mim, os meus poemas iam ficar guardados na gaveta o resto da vida, né? Eu agradeço muito esse meu. Esses poemas que estavam na sua gaveta, eles começaram a ser engavetados, Olga, com 10 anos, 15, Isso, 20, eu bem mais ganhei até tarde? um prêmiozinho quando eu tinha 10 anos. Eu ganhei um prêmiozinho, sabe? Mas eu não publiquei porque eu não tinha dinheiro, sabe? Aí eu não ganhei a publicação, eu era o direito a publicar, né? E eu não tinha dinheiro, eu não publiquei, sabe? Mas eu ganhei uma menção honrosa, né? Aí ficou nisso, eu escrevi os poemas, guardava. Eu tenho uma quantidade de poema rascunhado que é bem grande. Eu tenho um baúzinho bem avantajadinho. E nessa época eu comecei, né, a escrever e comecei a acreditar um pouquinho, né? Mas assim, eu tinha um pouco de, sabe, aquele receio de mostrar, né? Porque eu não queria, assim, a palavra poeta, né? Sempre me assustou muito, me dava um peso nas costas, né? Eu fiquei com medo de ficar corcunda. É No brincadeira. seu caso, Eduardo, você também começou engavetando seus poemas, você acreditava que poeta, né, tinha esse peso também? Você começou mais jovem? Como é que foi o seu processo de ingresso aí no mundo dos poemas? Já um pouco mais velho, assim, com 19 anos. E comecei, vamos dizer assim, em 1999. Então, tanto que eu primeiro comecei engavetando, colocando muito poema em caderno, e vamos dizer assim que
o meu terceiro livro que eu estou lançando agora são os primeiros poemas, de 1999 a 2010. Meus primeiros poemas que eu estou relançando agora. E vamos dizer assim que eu fui escrevendo, até que eu resolvi publicar. E fui publicando em antologias. Eu comecei a publicar em antologias em 2007. Aí, quando foi em 2008, 2009, eu escrevi uma seleção de poemas de uma mesma temática. E todos, assim, numa mesma leva. Então, em 2009, eu publiquei o meu primeiro livro com esses poemas dessa temática, né, que chama Eu e Ti. E depois desse livro, em 2009, eu continuei escrevendo em antologias, participando de saraus, participei muito tempo de um sarau que chama Semente de Poesia, que lá eu conheci a Olga, e aí eu publiquei o segundo livro já em 2021, porque o segundo livro em 2021 pela editora aqui de Minas Gerais, a Impressões de Minas, publiquei um livro chamado... E aí agora estou publicando meu terceiro livro esse ano, que chama Reminiscências de um Novo Século, Primeiros Poemas, 1999 e 2010. São meus primeiros poemas que eu estou lançando agora, recordando os primeiros poemas, e exatamente esses que eu engavetei. Esses que eu Esses primeiros poemas, Eduardo, com o passar dos anos, você sente que há uma evolução, muda-se o foco, as inspirações, aquilo que te move para escrever? Uma mudança grande dos primeiros poemas, assim, da primeira década, de 99 a 2010, para os poemas que eu publiquei no livro Trocando em Miúdos, de 2011 a 2020. Tem uma mudança grande, eu acho que teve até uma evolução, sabe? Os de 2011 para 2020 são poemas mais narrativos. Eles têm um estilo mais de crônicas, assim, estilo mais de coisas do cotidiano, coisas de vivências minhas, enquanto até 2010 eu tinha um estilo mais introspectivo, e teve uma evolução interna desses poemas, né? Os primeiros poemas, assim, de 2099, 2000, 2001, eram muito incipientes, eles eram muito, vamos dizer assim, eles eram muito inocentes, né? Vamos dizer assim, de 99. E depois foi tendo uma evolução, mas eles eram muito introspectivos. Eu estava numa fase mais introspectiva de vida, até problemas que eu sofri de ansiedade e problemas meus mesmo, de convivência. Eu estava numa fase mais introspectiva. E depois eu acabei me soltando mais a partir de 2010. E os poemas tiveram uma grande evolução depois. Muito provavelmente, né, funcionou como uma linha meio de válvula de escape, né, deixa eu botar para fora o que está me incomodando, o que está ali me entalando. Isso aconteceu com você, Olga? Foi também um pouco esse processo seu? Quando você começou, veio ali uma primeira linha, uma primeira forma de escrever, e você sentiu que isso mudou ao longo do tempo? Sim. Né? A gente até engraçado, né? O primeiro poema que eu escrevi na minha vida, né, era um soneto, depois o segundo era outro soneto. Mas é engraçado porque, de fato, era mais intimista mesmo a minha escrita, né? Uns versos longos, né? Com aquela coisa, com muito subjuntivo, né? Muito adjetivo, né? Então, eu acho que agora eu estou buscando outras formas, né, de escrita. Eu acho que minha escrita agora é um pouco mais concisa, né? E eu estou atualmente muito preocupada com a questão de interartes. Era uma coisa que já era subjacente na minha vida, porque eu sempre gostei muito de outras artes também, né? Eu danço, eu mexo com fotografia, artes visuais, né? E agora eu estou muito preocupada com essa questão do interartes, não abrindo mão do verbal, porque eu acho que, para mim, a poesia verbal é muito preciosa.
sabe? Então, assim, eu não opto por abrir o verso e começar a fazer quase virar um verso virar artes plásticas, eu faço mais um trânsito entre os dois, eu faço uma coisa e outra, e as duas coisas transitam entre si, como uma tradução, né? Então, por exemplo, um livro igual esse aqui, né, tem uma parte verbal mesmo, mas tem alguns trabalhos visuais, né, e que, de alguma forma, essas imagens traduzem, né, ou fazem alusão a elementos do poema, né, mas ele não virou poema concreto, por exemplo, porque ele faz referência ao verbal mesmo. Então, a palavra, para mim, é o centro de tudo, né? Eu amo a palavra, não abro mão dela, sabe? Eu adoro verso, eu gosto de escrever, eu gosto de metáforas, gosto de assonância, assonância é repetição de E vogal. os seus versos, Olga, deve vir muito a reboque do que você vê. E quando eu falo do que você vê, é mais do que os olhos veem, porque quem está Isso. na área de artes plásticas, muito na questão do visual, elas conseguem, né, enxergar coisas que vão além um pouco do que o leigo comum como nós, né? A pessoa você vê, mas quem está ali nas artes visuais, ele tem uma percepção maior, até uma percepção poética do processo, né? Na verdade, tem duas vertentes, né, minha forma de criar, né, eu penso muito por imagens, né, mas eu penso também muito como um movimento do meu corpo, eu acho que o ritmo das palavras, sabe, eu gosto muito de poemas que podem ser dançados, sabe, então tem as duas coisas, tem o aspecto visual, né, que a experiência poética se traduz, né, num ritmo de palavras, né, sem perder o sentido, porque eu não gosto não faço, né, não é que eu não gosto, eu gosto que outras pessoas façam, mas eu não gosto de fazer, né, quando o poema perde, né, aquele lado semântico, eu não abro mão disso, sabe, mas eu faço muito recurso a metáforas, né, e as metáforas são muito visuais, né, eu acho que a imagem é profundamente arraigado ao processo de poesia, né, mas também eu não abro mão do ritmo, sabe? Então, para mim, um poema tem que ter sabe? Alguma coisa que diz ao corpo, sabe? Tem que dizer alguma coisa ao Nós corpo. vamos pedir já para você. Eduardo, e no seu caso, né, a Olga ela é dançarina, ela tem também a questão das artes visuais, e isso permeia os versos dela. Você, Eduardo, quando está ali trabalhando, escrevendo, né, você busca também uma pegada diferente, alguma coisa que você junta tudo e joga no funil para sair ser poema? Como é que é o processo criativo do Eduardo? Antes de formar, eu formei em letras, né? Dei formatura em letras. Mas antes de formar em letras, eu formei em comunicação social também, em rádio e TV. E eu queria muito, quando formei em letras, eu queria muito trabalhar com cinema. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos com cinema, com curta-metragem, alguns documentários, fiz alguns filmes em Super 8. Então, eu tenho essa formatura de audiovisual, sabe? E depois fiz alguns trabalhos com fotografia também. Tem um trabalho com cinema e com fotografia. E eu levei muito disso para a poesia. Eu levei muito disso para a poesia. Então, minha poesia tem muito de visual. Eu lido muito com visual na poesia, de imagens, a palavra visual, sabe? Jogos de palavras, eu trabalho muito com isso, sabe? Então, temos aqui um ponto em comum dos nossos poetas. Você já pode ir preparando, por favor, Eduardo, o seu poema, porque assim que a Olga ler o dela, vamos passar para o seu, para a gente já dar essa primeira rodada e já sentir, né, toda essa questão do apelo da imagem nas palavras de vocês. Olga, fica à vontade. Eu escolhi para ler agora um poema que chama Entre, né? É um poema que foi dançado, ele tem alguma inspiração no tango, né? E eu dancei um tango com ele, né? E alguém tocou violino, né? E a gente dançou. Eu tinha um parceiro que topava essas brincadeiras, né? Então ele chama Entre. Passo por passo,
refaço silêncios cortados, entre os pulsos, entre os dentes de bandoneons perdidos. Secas, as notas caem em cada chão de outono que piso. Ritornelos, entre pés, entre pernas, entre vidros finos, refletindo pausas quebradas entre espelhos. Esse é o poema. Ele faz uma referência a tango, né, bandoneon, e a alguns elementos de música, né, pausa, né. Você visualiza ali o casal naquele, né, no salão e essa questão do espaço, o que está em torno, né? Tem referências a alguns elementos do tango, Exato, né? exato. As pernas, né? E a questão mesmo de puxar um pouco o espanhol também, né? Sim, claro. Vamos para o Eduardo, então. Deliciosa, né? Eu separei um poema do terceiro livro que eu estou lançando agora, Reminiscências de um Novo Século, Primeiros Poemas, 1999-2010. E eu vou ler um poema que é de 2009, que ganhou o prêmio Menção Especial, terceiro prêmio Menção Especial, do concurso, do primeiro prêmio Casamap. Roça, imensidão definha, vasta vastidão vazia, o frio alcança a pele, insígnia laço, selo secular, tempo que não cessa, tempo que gira, perpetua século, torrente milenar, água corre, flui, escapa ao pouso, transitória corrente, imenso vazio, cascata de pérola, girando ao luar, cidade urbana, roça grande, imensidão vazia, definhando, sede do sem lar. Como que os dois formam um paradoxo, né? Eles forçam muito as imagens, né? Os versos nos forçam muito a ver, a vislumbrar algumas coisas, enquanto você imagina, por exemplo, no caso do que a Olga leu, essa questão dos rodopios e toda a austeridade que o tango traz, né? Vem um pouco do austero do Eduardo, mas é um austero mais melancólico, né? Do sentido, como aquilo machuca, e sentimentos, raiva, frustração, isso embasa muito, por exemplo, algo que você faz? Sim, né? Eu tenho um lado de sentimento, sim, né? É óbvio que quando eu comecei a escrever, a gente, como que a gente pode falar? A gente é mais intimista, né? A gente usa o poema muito como desabafo, né? No meu caso, né, eu gosto muito da palavra espanto. Para mim, assim, o que me guia muito é essa ideia de espanto, no sentido de coisas pequenas que você encontra, né, coisas miúdas que de alguma forma, a forma que você vê aquilo que revela assim, o enigma daquilo, né? Eu gosto muito dessa relação do entendimento e o não entendimento que a palavra traz, a palavra poética traz, né? As metáforas, os ritmos, né? A arte de um modo geral. Então, me interessa muito essa questão de transitar nesse fio, né, entre o entendimento e o não entendimento da poesia. Né? Muitas coisas a palavra não diz de uma forma tão clara, né? Eu gosto muito desse lado do enigma. Eu tinha um professor que falava assim, poema às vezes funciona como charada, né? Eu gosto desse aspecto, né? Que É um provocar, né? Você às vezes manda um recado nas entrelinhas e está provocando as pessoas. Você era uma pessoa que gostava de ler, a leitura era presente muito, na sua vida, muito, e oradora de livros. alguém da sua família tinha também essa veia escritora? Meu pai escrevia letra de música, né? Minha irmã é compositora de samba, principalmente, mas ela trabalha com outros ritmos também, sabe? Inclusive, ela musicou um poema meu uma vez, e eu achei muito interessante. Ela fez um tango de um poema que eu não esperava que fosse tango, sabe? Que podia ser traduzido como tango, né?
Então, assim, na minha família tem pessoas que trabalham, sim, com isso, né, mas não, assim, não com tanta vontade que talvez, né, eu acho que a minha irmã, sim, né, que a minha irmã tem um monte de CDs gravadas, né, ela tem. Meu pai era mais devagar, assim, ele fazia poemas muito interessantes, né, principalmente políticos, ele escrevia poemas políticos, mas ele nunca se envolveu muito, ele era desenhista também, né, mas ele nunca se envolveu muito, assim, de querer publicar, né, e acreditar nesse trabalho, sabe? Quando você vê uma vontade, mas não se realiza, né? Agora, minha irmã realizou pela canção, né, pela música, né? Eu tenho uma outra irmã que é artista plástica, né? Ela é formada em artes plásticas, né? Então, assim, né, eu tenho uma família que gosta disso. Eu aprendi a ler sozinha, aprendi a ler lendo, né? Eu peguei um livro e comecei a ler, eu perturbei todo mundo na minha família, né, perguntando como é que faz. Eu sabia o beabá, né, eu tinha aprendido o beabá com a minha irmã, porque minha irmã, ela é 3 anos mais velha do que eu, e ela brincava de aulinha comigo, então eu fui aprendendo a juntar sílabas, aí de repente eu peguei Memória da Emília e resolvi ler, né, aí eu ficava atrás da minha mãe, que é isso? Aí no fim eu consegui ler Memórias da Emília e me alfabetizei, né. Mas depois eu virei uma devoradora de livros, né? Minha mãe me chamou até um médico uma vez para mim, porque eu fiquei umas férias inteiras com livros, lendo na sala e não saía quase nem para comer, né? Tanto que eu gosto. E mal sabia ela o quanto isso faria diferença no seu futuro, né? No Nossa, seu, no seu caso, Eduardo, você também traz um pouco dessa veia familiar, artística, literária, na questão dos poemas também? E como é que foi o seu processo com a leitura? Olha, na minha família não tem muita gente artista, não, sabe? Eu tenho mais conhecidos do que na familiares mesmo. Vamos dizer assim, que na família tem mais engenheiro, gente da cara de comunicação, mas artista mesmo não. Meu pai é engenheiro, minha mãe é dentista, e meus irmãos foram para a área de comunicação, mas não se interessaram pela arte, não. E primos também, a maioria é ou engenheiro ou da área de comunicação, direito. Agora, tem uma tia que é artista plástica e fotógrafa, e ela até é minha madrinha de batismo. Então, talvez ela tenha sido minha maior influência assim, familiar, que ela é artista plástica e fotógrafa. E aí eu troco muita ideia com ela, sabe? Eu troco muita ideia com ela me influencia bastante. Mas eu acabo que essa área assim, de arte eu segui por conta própria, e mais interesse mesmo. E a gente já percebe mais um ponto em comum entre vocês dois, porque tem um pouco dessa coisa do visual, das artes plásticas, né? E os poemas acabam introjetando isso, né? Essa coisa de nos levar para a imagem, de nos provocar mais fortemente, visualizar as coisas que estão por trás daquilo que vocês escrevem. Eu vou até perguntar mais uma coisa para a Olga, e Eduardo, pode já ir preparando o seu próximo poema, que a gente já vai na sequência né, aproveitar isso em relação a você. Tá, E mas você... só completando sobre a leitura, Ah, sim. eu gostava de ler desde novo também, sabe? E aí eu fui lendo muito na escola. Na escola eu fui lendo muito os livros que passaram, foram me interessando outros. Aí eu fui lendo alguns livros de adultos em versão juvenil. Fui lendo Moby Dick, Robinson Crusoe, As Aventuras de Tom Sawyer, e fui me interessando cada vez mais. E aí eu fui lendo, fui me interessando muito pela leitura desde pequeno. E fui lendo muito livros desde novo, sabe? Desde novo eu me interesso muito pela leitura, muito muito influenciado pela literatura da escola. Então, você já era também um devorador de livros, assim como a Olga, e o quão importante ou quão essa leitura, Olga, estimulou o seu processo de escrever? né? Sim, claro, né?
a leitura, né? Eu acho que a leitura, você vê as experiências de outros poetas, né? De outras pessoas, mesmo você nem pensando em ser poeta, porque na verdade você começa a ler, você nem está pensando, né, nisso, né? Você vai lendo porque para fruição mesmo, né? Mas assim, primeiro respeitar as palavras, né? Acreditar nas palavras de fato, acreditar que aquilo é possível, né? É possível construir uma coisa linda, né? Uma obra de arte por palavras. Eu acho que é uma coisa que eu busco, não acho até que eu consigo, sabe? Mas eu tento, pelo menos. É uma coisa que eu gostaria muito de escrever uma coisa assim, igual o Jorge Lima escreveu, por exemplo, sempre haverá um copo de mar para o homem navegar, né? Se eu escrevesse um verso desse, eu ficava feliz pro resto da minha vida, né? Então, tem muita coisa, né, que a gente vê das experiências de outras pessoas, que, pelo menos para a gente pensar assim, não, é possível escrever coisas lindas, né, e é possível tocar as pessoas da forma que você é tocado, né, e é importante você estar junto com as pessoas. Eu acho que a linguagem é uma coisa que junta pessoas, né, e pessoas que são desconhecidas, de épocas diferentes, de lugares diferentes, né, eu acredito muito na palavra. A palavra, para mim, é muito sério e muito lindo, né? Sublime. Vamos ver as palavras sublimes, então, desse poema do Eduardo agora. Tá, eu agora separei um do meu segundo livro, que foi publicado em 2021 pela Impressões de Minas, chama Trocando em Miúdos. E eu separei, por incrível que pareça, eu separei mais um com o tema da roça também. Chama De Noite a Manhã, Da Noite a Manhã. Na janela, gelosia. Alpendre, expressão do luar. Lua bonita, varanda. Balanço apitar, apitar. Fico olhando o céu à noite, caindo o entardecer. Já noite. Sai mais uma estrela. Peço pedido. Vejo o lusco-fusco. Tudo bem degradê. O céu estrelado. Vamos a correr, viajar o espaço. Barro a lenha, pito o cigarro. Luar do sertão. Vida na brasa. Mel, conhaque, limão, canto assobio, vigio o espaço, vigio o meu lado, vigio o lado, do lado. Veja como a gente sente, a semente, o pinhão, o pinheiro cresce, o vento uiva, o açude limita, o assobio da vara, a cana assobiada, o açúcar cerrado, mastigado, o assobio do moinho, a corrente da água, a roda, o moinho, o fubá e a farinha. O pilão soca, vai nascendo o sertão. Chega o roxinol, canta o canto noturno. Chega o pardais, chega o pasto, chega o sereno. Vem pingando o orvalho, vem o gado, volta a encomenda, volta a terra carcomida, volta a gente, volta pó, poeira, cercado, volta o lugar com brilho, da manhã descendo a luz. Fogueira acesa, a brasa, braseiro no fogo, o café. Até dá fome na gente, porque ele evoca, mais do que evocar as imagens, porque ele é muito forte nesse sentido, mas ele traz muito uma sonoridade, né, das questões que você coloca, dos, entre aspas, barulhos, né, que você lembra, e a questão da gastronomia, né, dá fome na gente. O seu poema também vai nos deixar aí com mais fome, Olga? Ixi, eu tinha escolhido um que é meio etéreo demais. Que eu queria trazer aquela questão do que eu interesso, né, que me interessa muito, né, aliás, eu poderia ter até um de comida aqui, mas eu já separei esse e fica difícil eu achar, né, mas eu acho que o corpo também é interessante, eu gostei muito desse do Eduardo Renaud, né, esse lado do paladar, né, dos sentidos, eu gosto muito, mas esse que eu escolhi, ele fala um pouco do espanto, do sublime, né, de uma busca de uma poesia daquilo que você não entende, daquilo que é uma grande interrogação na vida da gente, né? Então eu peguei esse, é meio filosófico, chama Ecos hasta la luna. No fundo de cada orvalho existe uma chama, ela espera da madrugada algum perfume. Fumo olente que dissolve o mundo em espumas furta-cor. E o sereno, palavra que se adensa suavemente entre pétalas estranhamente vagas. Esta noite eu só busco saber que não me compreenda. Aquele que pulsa na pele como uma chaga plenilúnea.
queimando e abrindo caminho por entre os meus espantos. Quero a luz na água radiante, em solidão, em silêncio, em desmesura. Ele tem a tradução visual, que eu tentei colocar o aspecto imagético desse poema, né, que seria alguma coisa mais, lembra um pouco, né, o orvalho, o fogo, né, e esse aspecto meio difuso, né, e incompreensível e compreensível ao mesmo tempo, uma leveza, né, eu tentei colocar uma coisa assim, né, meio de vidro, meio de, né, de transparência. Eu tentei mostrar. Uma coisa meio em si mesmado. É um pouco, sim, né, que é Né? uma Porque você dá metalinguagem. uma... Ele é bem metalinguístico, né, e é em si mesmado, sim, é bem reflexivo. E eu queria perguntar, Olga, atualmente, você acompanha, por exemplo, novos poetas, uma geração de novos poetas, né, que você indicaria alguém para que a gente pudesse conhecer, né, novos escritores nessa área? Novos, né, é difícil fazer essa... Se você está acompanhando alguém, porque vocês comentaram que vocês, né, já participaram de Sarau, né, Bom, o Eduardo também, então eu sou acaba conhecendo professora. algumas pessoas, né? Fica difícil para mim, assim, indicar, assim, de uma forma. Tem uma Patrícia Tanuri, que é uma colega minha, que está publicando agora, está fazendo a primeira publicação, e eu estou acreditando muito no texto dela, sabe? Eu achei que ela tem um caminho muito interessante. A primeira vez que ela está publicando, eu recomendo muito. Ela vai lançar agora pela Impressões de Minas, né? Mas E você tem poetas que te inspiram, poetas já mais renomados? E esse livro aqui eu fiz muitas referências, né, né, a vários autores, né, eu coloquei um para, até dediquei um para o Allan Poe, né, que ele é meio dark, assim, o Corvo, né, e esse aqui é inspirado num poema de um amigo meu, até que ele tem poucas, esse que eu acabei de recitar, um colega meu que, no México, que ele trabalha muito com a palavra no sentido místico hindu, sabe? Então, ele tem toda uma explicação daquelas palavras germes, né, que apontam para elementos mais transcendentes, né? Então, eu fiz esse poema dedicado a ele, a obra dele, né? Eu li algumas coisas dele, né? E ele também é desconhecido, ele não é um poeta conhecido. Eu sou professor de escrita criativa, então eu vejo muitos alunos escrevendo que eu acho que tem muito potencial, sabe? Então, assim, eu acho que o Brasil tem muita coisa boa por aí. Eu acho que Qual o nome dele que você não citou? chama Adrián Muñoz. E você, Eduardo, acompanha também poetas novos, alguém que você citaria, ou alguns que te inspiram? Olha, eu acompanho, mas novos, assim, que estão lançando o livro pela primeira vez, eu não sei se eu consigo citar algum, mas eu posso citar duas poetas mulheres mineiras contemporâneas que me inspiram e eu considero que são excelentes poetas daqui de Belo Horizonte, que uma é renomada como escritora, também cronista, escritora de romances, que é a Ana Elisa Ribeiro. A Ana Elisa Ribeiro, ela escreve de tudo, escreve crônicas, escreve romances, escreve textos técnicos, teóricos sobre edição, e ela é poeta também, e eu gosto muito da poesia dela. E outra que é uma poeta fabulosa, que eu sou apaixonado pelos poemas dela, é Ana Martins Marques. Ana Martins Marques é uma poeta que eu sou apaixonado pela poesia dela. A poesia dela, o jeito dela escrever me impressiona muito, que é um jeito que, ao mesmo tempo que é intimista, é universal. Lembra muito Carlos Drummond de Andrade, o jeito dela escrever, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, o jeito dela escrever, mas é um jeito muito pessoal dela. Eu gosto muito da poesia da Ana Martins Marques. Inclusive a Ana Elisa Ribeiro é ganhadora de um prêmio Jabuti com um livro infantil, né? Que ela, Romieta e Julieu. A gente teve até a grata oportunidade, a honra de entrevistá-la para o canal também, falando um pouco sobre a carreira dela, dos livros delas e projetos. E eu queria perguntar para vocês dois
e aí eu vou começar com o Eduardo, depois vou para a Olga, para que o Eduardo também possa se preparar aí para o seu próximo poema. Qual é a dificuldade que vocês mais percebem no processo do elaborar poético, do elaborar, né, poemas? Vamos começar, então, com o Eduardo, para depois a gente ouvir a Olga. Poemas, a poesia, eu acho que o mais difícil é sair da página em branco, porque eu acho assim que falar aquela coisa que falam de que é 99% transpiração e 1% inspiração é fajuto, porque você precisa de inspiração, sabe? Você não está inspirado para escrever, você não sai nada. E você precisa de inspiração para escrever na poesia. E a poesia, às vezes, vem num relâmpago, ela vem, tipo, você está pensando do nada, assim, você pensa o poema, e se você não tem nada para escrever na hora, você tem que ficar pensando o poema o dia inteiro até conseguir sentar num papel para escrever, ou no computador, o que for, celular, e você tem que escrever o poema. E às vezes você fica pensando o poema o dia inteiro, e você já escreve na mente o dia inteiro. Pois é, você fica ruminando o poema o dia inteiro e você já pensa o poema inteiro, você pensa o poema inteiro na cabeça. E às vezes você vai pensando o poema, já pronto o poema inteiro na cabeça até sentar para escrever o poema inteiro de uma vez. E o mais difícil é você ter essa inspiração, o mais difícil é você conseguir a inspiração para vencer essa página em branco. Porque às vezes você não tem inspiração, a página fica em branco lá com você e fica te encarando, você não consegue sair de lá. Isso me lembrou de um outro sarau que a gente teve, que vai ser publicado esse mês, será veiculado esse mês com a Ariane Viana e com a Duda Pereira, e a Duda comentou que numa roda de poetas ela ouviu um poeta contando que estava tomando banho e que a poesia desceu assim, e ele começou a escrever no box, usando o vapor do box, e desesperado para que a esposa viesse para ele poder ter alguma coisa para rabiscar o que ele escreveu lá, para ele não perder. E ficou ali repetindo alguns versos para fixar, né? E um outro poeta que ficou preso numa estrada com chuva, com chuva nem sei, mas a estrada estava muito com barro, lama, e veio também um poema que ele começou a escrever, que ele escreveu na lama. Depois ele foi lá fotografar para depois aproveitar o poema. Então, eu estou lembrando dos insights que você está falando, né? Aproveita para já ir preparando o nosso próximo poema. Vamos ouvir a Olga sobre essa questão também. Transpiração, inspiração, como é que é a Olga nesse processo? Eu estou me divertindo muito com isso, porque eu nunca acreditei muito na transpiração, né? Eu acho que quando eu transpiro para escrever um poema, eu estrago o poema. É claro, né, que a gente tem que dar uma olhadinha nele, né, dar uma cortada ali, uma cortada aqui, né, você dá uma podada, né, mas a árvore tem que estar ali, né, o insight inicial eu respeito muito, né, eu escrevo muito na beirada de prova de aluno, em beiradinha de livro, de repente eu sumo, perco o poema, nunca mais vejo, aí eu acho, às vezes, num caderno de aula, né? De vez em quando eu vou abrir um caderno, tem um poema lá guardado, esquisito, que eu nem lembrava mais dele, sabe? E eu acho que isso faz parte. Eu não sou muito preocupada com a página em branco em si, porque eu não fico forçando muito, não, sabe? Eu nunca falo assim, agora eu vou escrever um poema, né? Eu estou lá e, de repente, eu escrevo, sabe? Eu escrevo até na mesa, se depender, eu escrevo, sabe? Eu não tenho, assim, o problema da página, porque eu não falo, não me forço, sabe? Eu acho que o poema tem que vir. Às vezes eu fico 2 meses, 3 meses sem escrever nenhum poema, né? E o poema vem espontâneo, às vezes eu estou caminhando, aí é ruim, porque quando eu estou caminhando fica difícil de anotar, às vezes eu não tenho um papel, né? Fico tentando decorar, minha memória não é tão boa, né? E você perde aquela faísca do poema, se você perder o momento, né? É uma hora, né? É o momento que faz você escrever, né? E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente bordar demais o poema, você estraga. E eu tenho muito cuidado, porque eu sou professora de escrita criativa, eu tenho muito cuidado para não
colocar conhecimento técnico no meu poema de propósito. Se ele aparece, alguma coisa eu posso fazer espontaneamente, alguma coisa eu posso fazer, mas que tem que respeitar o poema, né? A organicidade do poema, o organismo dele, o corpo dele, né? Ele tem que ser respeitado, o poema, da forma que ele apareceu, naquela faísca inicial, né, aquele elemento que trouxe, né? Eu não acredito muito na transpiração, não. Eu acredito na transpiração bem comedido. Você tem que tomar um pouco de cuidado para não forçar, né, o poema a usar uma técnica, sabe? Todas as vezes que eu tentei fazer um poema muito astuto, eu acabei rasgando e jogando fora, porque ele ficou astuto demais. Vamos ver se esse poema do Eduardo é muito astuto, porque se ele não rasgou com certeza, porque está no livro. Vamos conhecer, então, esse próximo poema do Eduardo. Só para reconhecer algo assim, quando eu disse a página em branco, eu estava querendo me referir um pouco à prosa. Acho que a prosa que eu mais lida com a página em branco, né? Porque eu, às vezes, escrevo prosa, assim, tipo, já escrevi um texto de prosa que ainda não foi publicado, e, às vezes, tento escrever uma outra crônica, e acho que a prosa é que lida um pouco mais com a página em branco. Você pega a página em branco e não sabe sair daí, né? Acho que você tem que depender um pouco também da inspiração inicial para desenvolver a prosa. E eu concordo, é mais inspiração, principalmente a poesia, você depende muito mais de inspiração, né? E esse poema, então, que eu vou ler agora, que eu separei um de cada livro. Esse é do livro Eu e Ti, né, de 2009, que foi lançado em Portugal, e eu encomendei alguns exemplares para lançar aqui no Brasil em 2010. E esse livro é aquele que eu falei no início, que ele foi numa tocada só, eu escrevi todos os poemas, então esse sim foi muito, independente de inspiração, uma grande inspiração, numa tocada só, eu escrevi todos os poemas, e aí eu mandei para uma editora de Portugal que abriu um concurso na internet, eles resolveram publicar, e aí eu vou ler, então, o poema número 20, porque todos os poemas são numerados por algarismo romano, e eu vou ler no poema número 20. De quando em quando, de pena em sendo, quero chovendo o seu sentimento, me adormecendo ao seu relento, o teu roque pequeno, teu sorvete moreno, teu cabelo dengoso, teu olhar mais charmoso, aquele olhar de sem jeito, que me encanta de um sem respeito, que me entontece e me deixa sem via, sem olhar que alucina, sem sentido, sem rodopio, sem nada no peito, e só um assobio, cantoria enfeitiçada no peito. Só eu não falei, porque esses poemas são todos assim, chama Eu Ti, que são todos assim, de uma pessoa se referindo a um ti amoroso, a um tu amoroso, né? a uma pessoa, uma segunda pessoa amorosa. E são todos poemas mais líricos, assim, são todos poemas mais sentimentais e líricos. Eu diria, brincando, que era quase um poema erótico. Você foi aí, né? Descascando, desfolhando, foi, né, sem respeito, e, enfim. Vamos ouvir, então, da Olga. Esse poema que eu vou ler agora é do livro que vai ser publicado esse ano ainda, chama Burel, né? É um livro que eu escrevi na pandemia. Burel é uma roupa de luto, né? Não sei se vocês conhecem a coisa, vestia burel, sentava nas cinzas, né? Ficava em penitência, né? E ficava 40 dias, né? Então são 40 poemas que eu escrevi durante a pandemia, né? E esse poema, por coincidência, durante a pandemia, teve uma seca também, igual está acontecendo agora, por isso que eu resolvi ler esse poema agora, tá? Porque está bem de acordo, né, com a nossa época da agora. Em Belo Horizonte não chove, né? Já tem muito tempo e a gente só está vendo folha seca, né? Então é um poema conjuro. Canto para conjurar as flores. De repente, primavera. Dessa vez, o mês de setembro não trouxe chuvas, flores ou borboletas azuis. De qualquer forma, meu olfato entorpecido sequer pressentiria qualquer perfume, qualquer esperança nesse horizonte seco. Então,
Eu canto, recanto e encanto ao modo de conjuro. Que venham as flores, ainda que venenosas. Que venham perfumes, mesmo que carreguem consigo ventos delinquentes, loucos e insalubres. Que venham as cores, mesmo as berrantes, choronas, inflamadas. Conjurando a primavera. No seu cotidiano, o que te impacta mais? A transpiração, a inspiração? Você faz aí, né, um junto e misturado dos dois? Independentemente de qual seja a sua resposta, a grande verdade é que a gente pode visualizar imagens. Um poema tem o poder de nos fazer dançar, de nos fazer sentir aromas, cheiros, e às vezes até fome, porque ele traz com tanta intensidade aquilo que se propõe nos versos que nos encantam, ou nos versos que nos impactam, e muitas vezes nos versos que nos provocam. Isso. Sim, Olga e Eduardo Renault, que vão lançar aí mais um livro de poemas nesse semestre e vão nos mandar depois aí um videozinho divulgando como que será esse lançamento para que a gente possa colocar no Instagram para você ver lá e acompanhar esses lançamentos, e vai ter as informações sobre os livros deles na legenda do nosso vídeo, explicando para você conhecer, para você saber como pode adquirir esses poemas. Afinal, não vamos desperdiçar tanta inspiração, né? Vocês viram a dificuldade da gente sair de uma folha em branco. Cada vez mais a gente precisa, se você vai conjurar a primavera que está para chegar aí, ou se você vai conjurar um amor, vai falar do ti, do eu amoroso, do outro que te completa ou não, o importante é que a gente dê espaço para os poemas cada vez mais nos encantar.